precisam desse momento com Jesus. Quantas pessoas você conhece que só o que nós conhecemos lotariam essas cadeiras? É essa realidade de clamor, de intercessão e de mover de Deus que nós cremos. E hoje de manhã eu falei assim, tem uma canção que eu amo muito, e começando hoje, eu não podia deixar de cantar ela hoje de manhã, né? E aqui à noite eu falei, Daltinho, já que todo mundo desceu, você ficou? Espera só mais um pouquinho aqui. Essa canção ela diz, tua presença é real, oh Deus, aqui neste lugar, tua presença é real, aleluia, aqui neste lugar, então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, Senhor, totalmente a Ti. Essa presença real do Senhor que nós queremos vivenciar, por intermédio dos louvores, a abertura desse culto, por intermédio da semeadura, por intermédio da palavra. Então é essa disposição de coração que nós precisamos compreender. Você veio para este lugar, Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua realidade, Ele tem uma palavra ao seu coração. Você crê? Diga amém, amém. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. E nos rendemos diante da Tua grandiosidade, do Teu poder e do Teu domínio. Pai, em nome de Jesus, nos conduza mediante a Tua palavra, derramando sobre nós a Tua infinita misericórdia e a Tua graça hoje e para todos sempre. Amém. Coloca Tiago para mim, por favor, Hebreus capítulo 12 aqui, por favor. Hebreus capítulo de número 12, eu quero ler com vocês. Esse texto tão abençoador, nós leremos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Continua. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Passa. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando olhamos para esse texto, principalmente o versículo 1, ele vai nos chamar a atenção e dizer que nós estamos em uma caminhada. E por isso, eu estava voltando de Natal, Rio Grande do Norte, depois de um tempo lá, de ajuste de algumas coisas pastorais, com alguns pastores lá. E voltando daquele ônibus, eu não conseguia dormir, e eu, falando com Deus, conversando com Deus ali, eu peguei e comecei a ler o texto de Hebreus. E eu estava achando estranha aquela situação, irmão, porque eu sou o tipo de pessoa que, quando eu entro no ônibus e o motorista liga o motor, parece que tudo já fica tonto, eu já começo a adormecer, e eu sou do tipo que quando eu deito, eu só acordo no destino final. Se ele parou 10 vezes, eu não vi, eu não percebi, eu não tive nada. E nessa ida, eu fui sem dormir, mas havia uma tensão, uma situação a ser resolvida, então você estava ali analisando, avaliando algumas coisas, mas na volta tudo já estava resolvido, mas mesmo assim eu não conseguia dormir.
E aí eu falei, Senhor, se eu não consigo dormir, eu vou ler a tua palavra, o Senhor fala comigo. E nessa realidade de pensando nesse novo culto que está surgindo, tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, tantos projetos, e a gente orando por cada ministério, pedindo a direção de Deus, e falando com Deus, falando, Senhor, me ajuda, me auxilia, eu quero viver os teus sonhos e os teus propósitos. Quantas batalhas, quantos desafios, quantas lutas, às vezes surgem dentro desta realidade. O Senhor foi ministrando ao meu coração essa palavra. E que tem como tema hoje, se mova na direção do seu destino. Fala com quem está do seu lado aí, ó. Se mova na direção do seu destino. Se tiver alguém na sua frente, toca nessa pessoa e diga assim, ei, se mova na direção do seu destino. O nosso destino é o céu. O nosso destino é essa realidade com Deus. O nosso destino é que o salmista, no Salmo de número 24, vai dizer, Senhor, quem habitará no teu santo monte? É o mesmo salmista, no Salmo 15, vai dizer, Senhor, quem estará contigo no seu tabernáculo? Há o desejo dessa caminhada com Deus. Mas essa caminhada de relacionamento com Deus não acontece só no céu, ela acontece na terra. E por isso nós somos a igreja viva de Jesus, que o Senhor nos leva a essa comunhão, a essa unidade, a esse estar perto um do outro. Isso faz parte do nosso, nós vamos viver eternamente no céu, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, essa unidade como igreja e como corpo de Cristo. E por isso às vezes é tão desafiador vir ao culto. Às vezes tem tantas batalhas, tantas lutas, tantas situações que nos impede de estarmos aqui. E a gente precisa estar o quê? Atentos e vigilantes, para que nós possamos vivenciar esse tempo. É um tempo onde Deus está falando ao nosso coração por intermédio dos louvores, Deus está falando ao coração na abertura desse culto, Deus está falando no nosso coração através da semeadura, Deus está falando ao nosso coração por intermédio da palavra, Deus está ministrando, Deus está renovando, Deus está fortalecendo, Deus está trazendo direção à nossa vida, aos nossos passos, Deus está nos dando essa realidade de uma novidade de vida, de um fortalecimento, dessa disposição de viver uma semana guiada, dirigido e conduzido pelo Senhor, de chegar em um ambiente, às vezes com as suas lutas, as suas debilidades, e sair desse ambiente fortalecido para a glória e louvor do nome do Senhor. E quando olhamos para o texto de Hebreus capítulo 12, ele traz essa direção, ele diz, portanto também nós vimos que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele nos chama a uma corrida, mas não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, que começa a partir do dia que eu entrego a minha vida a Jesus, e até o final, até o último dia da nossa vida, quando fecharemos os nossos olhos nessa terra, e abriremos os nossos olhos no céu, para viver a eternidade com esse Deus maravilhoso e glorioso. Essa precisa ser o entendimento. E nós vivemos uma realidade muitas das vezes de pessoas que vão e param, de pessoas que vivem um avanço e param, vivem um crescimento e param. Hoje de manhã até falei, quem conheceu aqui montanha-russa? Ninguém, só eu. Montanha-russas, eu tinha vontade de andar na montanha-russa, irmão. E na minha época, que eu era pequenininho, eu andei na montanha-russa com meus pais. Para mim aquilo foi uma grande emoção. Quando eu agora, esse ano eu faço 40 anos, quando eu olho para a montanha-russa, eu vejo muita graça. Eu falo, era tão emocionante quando eu era pequeno. Mas tem gente que vai viver uma vida assim. Um dia está lá em cima, visão do alto, Deus fará grandes coisas, Deus nos levará a avançar, mas um dia está lá embaixo, eu não vejo nada, eu não consigo perceber nada, ai de mim, coitadinho de mim, e às vezes vive essa nuance no casamento, na vida pessoal, na vida emocional, na vida profissional e na fé. É uma realidade que muitas das vezes domina todos. Nós vemos adolescentes incertos do que eles vão fazer na vida. Nós vemos jovens que estão aí pensando qual vai ser a sua profissão, para onde eles vão. Eles não sabem, são inúmeras opções. Não há um destino. Eles estão na dúvida cruel sobre os seus corações, mas não há uma convicção, uma direção, uma certeza ou uma caminhada convicta na vida dele, até na fé. São vacilantes. Nós precisamos olhar para nós e pensar,
em que direção nós estamos indo? Será que nós temos vivido uma realidade de crescimento, desenvolvimento, avanço? Ou nós estamos vivendo uma realidade sempre de retrocesso? Será que nós estamos avançando? E quando nós falamos dessa corrida, dessa maratona rumo a Jerusalém celestial, nós entendemos que essa corrida, ela tem obstáculos a serem vencidos, mas ela tem uma orientação preciosa de Deus. Ele está dizendo: olha, presta atenção, que nessa corrida você não está sozinho, portanto você precisa perceber que você está rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. E aí, quando colocamos a nossa mente em uma maratona, nós lembramos aí, alguns anos atrás, daquele brasileiro, naquela competição de maratona, ganhando em primeiro lugar, todo mundo na expectativa da sua vitória, de repente, ele vai chegando perto da linha de chegada, e quando tudo vai se estreitando, muitas pessoas assistindo aquilo, do nada sai um polonês ali, eu não lembro se é polonês, se é croata, eu só sei que estava usando uma saia, ele sai e segura aquele brasileiro, e aquele atleta chega em terceiro lugar. E aí na entrevista ele diz assim: depois que ele me parou, foi tão complicado eu voltar ao ritmo que eu estava, mas alguém prejudicou a vitória. Passado-se, não sei, um ano ou dois, a confederação aí internacional entregou uma medalha de honra àquele homem, porque viu, esse brasileiro, porque viu que ele foi prejudicado. Quando olhamos para essa realidade e pensamos, tal grande nuvem de testemunhas, será que são pessoas que estão torcendo para a minha vitória? Ou será que estão pessoas que estão ali pensando, dizendo: olha, você não vai conseguir, olha, vai ser difícil demais? Que tal grande nuvem de testemunhas é essa? Quando olhamos para esse texto, nós estamos compreendendo que o autor aos Hebreus está falando sobre Hebreus capítulo 11. Quando ele chega aqui em Hebreus capítulo 12, ele está dizendo: pois também visto que estão rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando do que ele já disse sobre os heróis da fé, que está descrito no capítulo de número 11 de Hebreus. É por isso que nós precisamos nos mover pela fé. Essa realidade de eu e você temos uma postura que fala daquilo que nós cremos e para onde nós estamos indo. E pensando nesse texto, Deus ministrou ao meu coração 4 pontos que eu quero partilhar com você. De entender essa realidade desses homens e mulheres que não estão ali simplesmente para dizer você vai conseguir, ou simplesmente dizer não vai conseguir. Eles estão dizendo assim: olha, pode continuar, porque eu já consegui, eu fui até o fim. São uma nuvem de testemunhas de pessoas que experimentaram a corrida. É como se tivesse inúmeros atletas que já passaram e já venceram e já concluíram, que estão dizendo para você: você vai conseguir, é possível. Essa realidade de olharmos para as dificuldades e para os desafios, mas prosseguir para a glória de Deus. Então aprenda uma coisa: sempre entregue o seu melhor, sem se preocupar com o que o outro está fazendo. Vivemos uma geração que está muito preocupado com o que o outro está fazendo. Vivemos uma geração de desculpas por intermédio do exemplo do outro. Eu não vou fazer porque o outro também não faz. Eu não vou levar porque o outro também não leva. Eu também não vou ir porque o outro também não vai. Mas é só é olhar para mim? Não, eu preciso, você precisa. Nós precisamos ter um olhar crítico sobre nós mesmos. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: qual semente você está plantando? Qual a semente você está plantando? Essa pergunta pessoal. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Essa pergunta confrontativa nos leva a ver ou perceber essa tão grande nuvem de testemunhas.
Pensa você correndo os desafios, o cansaço, a sobrecarga, e você vem com essa realidade, mas espera aí, que aqui parece que eu estou sozinho, parece que eu estou correndo sozinho, parece que eu estou fazendo sozinho, parece que eu estou caminhando sozinho, parece que ninguém está comigo, mas espera aí, será que eu vou parar? E aí nós olhamos para Hebreus capítulo 11, aonde essa tão grande nuvem de testemunhas fala conosco, aonde nós ouvemos, vemos e lemos essa disposição. Diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Não é só porque eu atravessei que eu glorifico a Deus, mas é o caminho, é a trajetória. Semana passada eu falei para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um destino, Deus tem uma direção, e Ele sabe aonde você está, mas da onde você está, recebendo essa direção de Deus, até aonde Ele quer te levar, tem algo chamado processo, e é nesse processo que eu e você precisamos ser contínuos e perseverantes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Abel. É como se Abel estivesse na arquibancada e você passasse correndo, pensando em estar sozinho, pensando: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Peraí, mas ninguém está fazendo, mas parece que só eu estou orando, parece que só eu estou correndo. E aí ele gritasse e falasse: ei! E ele diz assim: ofereci a Deus o mais excelente sacrifício. A Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício de excelência. Será que nós estamos buscando viver essa realidade de reconhecer ou de entregar a Deus o nosso melhor? E quando eu falo de entregar a Deus o nosso melhor, eu estou falando em todas as áreas. Esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que nos deu direção, esse Deus que nós precisamos confiar integralmente nele e viver essa realidade de unidade, de graça, para a glória e louvor do nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. E por isso nós precisamos viver essa realidade na contramão do mundo. Enquanto o mundo espera a aprovação das pessoas, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Estar atento com o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando. Será que nós temos vivido com excelência? Será que a nossa postura de vida tem glorificado a Deus? Uma autoavaliação de nós mesmos. Em que direção nós estamos indo? Não tem a ver, irmãos, com convencimento, e sim com convicção. Não é convencidos que eu tenho que fazer algo, é fazer o seu melhor para a exaltação e louvor da glória de Deus. Fazer o nosso melhor nos dons, nos talentos, em uma vida que glorifica o nome do Senhor. A gente falou isso pela manhã. Se Deus nos deu dom, se Deus nos deu talento, se Deus nos deu uma oportunidade, que façamos com excelência para a glória de Deus. Se Deus te deu um trabalho, faça com excelência o seu trabalho, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Se Deus te deu a oportunidade de estudar, estude com excelência, para que você em tudo glorifique e exalte o nome do Senhor. Se Deus te deu uma família, cuide dessa família com excelência, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Assim também é na nossa vida física, assim também é na nossa vida financeira. Quantas das vezes agimos sem sabedoria e estamos investindo mais do que podemos fazer? Vamos tomando decisões em cima de outras decisões, sem parar, sem calcular, sem avaliar, sem nos posicionar. Assim também é na nossa vida de fidelidade ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas. Pensamos em tantas coisas. Às vezes acordamos tão cedo para ir para o trabalho, é a disposição de ir para o trabalho, é tantas coisas, e aí pensamos: não, pastor, mas o trabalho é algo que eu recebo, e de Deus? Quem te deu a vida para ir para o trabalho? Quem te deu saúde para ir para o trabalho? Quem fez os seus pulmões funcionar? Sabe, irmãos, com Deus não há disposição de negociação. Não é quem dá mais ou quem dá menos, é obediência. É obediência. Pastor, fulano dá 1.000, ciclano dá 500, ciclano dá 5.000, ciclano dá 10.000. Aqui na igreja não tem ninguém que dá 10.000. Não tem. Não tem nada a ver com valor. Tem tudo a ver com a disposição da obediência.
Quanto Deus está te dando? Tem uma parte disso que é semente. E é essa semente que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. É isso. É a disposição de servir. Quanto Deus tem te dado de energia, de força, de vigor. E qual a sua disposição de servir ao Senhor em qualquer um dos ministérios da igreja? Essa disposição de fazer a sua parte. Pastor, mas hoje ninguém veio para a recepção, mas eu estou aqui e eu quero receber com excelência, eu quero celebrar com excelência. Pastor, hoje o pessoal não veio para o trânsito, mas eu estou aqui, eu quero fazer com excelência. Pastor, hoje o pessoal não veio, eu quero fazer o meu melhor, porque eu reconheço, não é a vida dos outros que precisam nortear a minha vida, é o propósito de Deus, é a direção de Deus, é a graça de Deus, é a palavra de Deus. Será que nós compreendemos assim? Ou será que nós temos sempre o preenchimento de tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é mais importante? Que é bem dizer, adorar, celebrar, reconhecer a soberania e a graça do Senhor sobre nós em ações práticas do nosso dia a dia. Reconhecer essa realidade. Eu vou contar até 3, você puxa o seu ar. 1, 2, 3 e... Pergunta para quem está do seu lado assim, quanto que você pagou pelo oxigênio que você... O que eu estou te mostrando, irmão? Que o que você tem na conta bancária não faz a maior diferença para você respirar. Para você viver, o que você tem na conta bancária não fez diferença nenhuma. Porque a graça e a misericórdia do Senhor é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. O que eu estou te chamando para dizer é, o que você tem feito para servi-lo com alegria? Qual tem sido a sua disposição? Será que é preciso te chamar para você fazer alguma coisa? Será que é preciso te convidar para você se colocar à disposição para servir? Será que alguém tem que chegar e falar, oi nenenzinho lindo, você é uma fofura, vem ajudar a gente, é isso? Ou será que nós entendemos que nós fomos resgatados, transformados e libertos não para ficar parados? Nós estamos em uma realidade difícil, nós recebemos, ninguém levanta mais para mexer Netflix, ninguém levanta mais para ligar e desligar a TV, ninguém levanta mais para fazer comida, é iFood, nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo na mão, nós queremos serviço, ser servido o tempo todo. E Deus está nos chamando ao serviço, para servir. Quando olhamos para essa realidade, olhando para as dificuldades que nós colocamos, nós precisamos fazer o nosso melhor. Abel não está nem aí com o que o Caim está fazendo. Abel não está falando, deixa eu ver quanto ele está levantando, deixa eu ver o que ele está fazendo. Não, a Bíblia diz que ele preparou uma oferta e ele fez com excelência. E presta atenção que antes de receber a oferta, Deus recebeu Abel. Antes de receber o que ele tinha para entregar, Deus recebeu a pessoa dele. Tem muito mais a ver com o seu coração, com a sua disposição, com a sua obediência, do que aquilo que você faz. Essa integridade de coração, fazer com toda alegria. Segunda coisa, não pare até que se cumpra o que o Senhor te prometeu. Não pare até que se cumpra o que o Senhor te prometeu. Vem aqui, irmão Davi, rapidão, corre aqui. Olha que realidade linda, irmãos. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 7. Olha que lindo isso. A Bíblia diz, pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Presta atenção, olha para aqui para o irmão Davi. O irmão Davi está representando Noé. Irmãos, esse homem recebe uma direção de Deus. Vai chover sobre a terra. Vai ser tanta água que inundará toda a terra. Você vai construir uma arca. E nessa arca será protegida toda a sua casa e a sua família. Esse homem acredita, esse homem confia. Olha o texto dizendo, a Bíblia diz, versículo de número 7 de Hebreus capítulo 11, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Ele não está vendo mudanças, ele não está vendo transformação, ele não consegue ver nada, ele não consegue ver nem água. Quantos irmãos agora com essas chuvas que tiveram vivenciaram o dilúvio dentro da sua casa?
Porque o tanto tempo de sol que nós vivemos aqui, ninguém sabia que tinha um furinho lá na telha, um outro furo. E quando essa água veio, o que aconteceu, irmão? Era água para todo lado. Presta atenção aqui, na época de Noé não tinha chuva. Naquela época de Noé, o orvalho da noite molhava a terra. E era dessa forma que a terra era nutrida. Esse homem não vai ter uma experiência de dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu agir, mas manda uma chuvinha só para me sentir como é. Não, não, não. Esse homem precisa confiar em Deus. E olha, presta atenção, esse homem vai esperar para o cumprimento da promessa 120 anos. 120 anos parecia um bobo Noé, até que a água caiu. Parecia louco Noé, até que as águas jorraram. E quando as águas caem, não há simplesmente a disposição de chuva na terra. Há chuvas torrenciais, mas diz que as nascentes de água estouraram. Era a água que vinha de baixo, era a água que vinha de cima, e inundou tudo que existia. Mas presta atenção em uma desculpa que eu e você muitas das vezes damos. E por isso nos leva a parar, e a gente está dizendo: não pare até que se cumpra o que o Senhor te prometeu. Às vezes nós vamos dizer: pastor, lá em casa só eu que oro. E aí lá em casa eu tenho que agarrar para orar, pastor. É só eu que oro, é só eu que faço. Não, pastor, lá em casa é só eu que leio a Bíblia. É só eu que leio a Bíblia. É só eu que falo. É só eu. Pastor, lá em casa é só eu que quero vir à igreja. Ah, eu tenho que vir trazer amarrado. Eu tenho que trazer puxando. Lá em casa está um desafio. Pastor, se eu não orar. Pastor, se eu não falar. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou exausto. Eu vou deixar de mão desse povo. Quantos vivem essa realidade? Irmãos, presta atenção. Deus falou com a esposa de Noé. 120 anos Deus não falou com ela. Deus falou com os filhos de Noé. Construíram a arca em 120 anos e Deus não falou com eles. Deus falou com as noras de Noé. Mas Deus falou com Noé. E olha o texto lindo que diz isso aqui, ó. Olha, presta atenção. Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ah, eu tenho que puxar, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Ah, eu tenho que orar, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Ah, eu tenho que trazer amarrado para a igreja, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Eu continuo a crer no mover, na graça e no sobrenatural de Deus. Eu continuo a crer que se Deus ainda não fez, Ele fará. No tempo certo Ele se levantará e o mover de Deus acontecerá sobre o meu lar, sobre a minha casa e sobre a minha família. Mas eu não desisto, eu não paro. Isso é tão grande nuvem de testemunha. Corre aí, Davi, corre parado aí. Está correndo, está cansado, só ele ora, só ele corre. Mas de repente está dizendo: olha aqui, Noé está dizendo: continua essa tão grande nuvem de testemunha. Esse exemplo continua. Olhe para Noé, ele se manteve firme e Deus derramou a sua bênção sobre ele. Irmãos, a libertação da sua casa começa a partir da sua postura, da sua caminhada, da sua disposição, da sua perseverança de orar, de interceder e de clamar. Continua, permaneça, não desanime. Muito obrigado, irmão Davi. Essa é a realidade de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, a realidade de reconhecer o cuidado de Deus. E às vezes a gente está dizendo: Senhor, acelera, Senhor, vem mais rápido, Senhor. Não, o que Ele está dizendo é: se posicione. Não é Deus que tem que acelerar, sou eu e você que precisamos nos posicionar. Essa é a realidade. A terceira coisa que eu aprendo: o que move o sobrenatural de Deus é a sua fé e não as suas reclamações. Fala para quem está do seu lado assim: o que move o sobrenatural de Deus é a sua fé e não as suas reclamações. O que move o sobrenatural de Deus, irmãos, não são as nossas murmurações, não são as nossas reclamações. O que move o sobrenatural de Deus é a fé. Essa realidade de crer no mover de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, eu vou ler para você, diz assim, ó: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ele está dizendo: mantenham-se firmes na fé, sejam vigilantes, sejam de coragem, sejam fortes.
Às vezes nós estamos ali naquela corrida no dia a dia, e às vezes nós estamos sentindo exaustos, às vezes nós estamos sentindo cansados, às vezes recebemos uma direção e uma promessa de Deus, o Senhor nos chama a confiar plenamente nele. Como seria, ô Gleidson, se Deus te pedisse o Ian, o Yuri, o Levi, hein, Camille, se Deus te pedisse sua filha, se Deus te pedisse, Marcos, só a Gabi, só a Emily, Giovana, Deus te pedisse só a Emily, hein, Gerson, Marcilene, se Deus pedisse só o Samuel, se Deus te pedisse um dos seus filhos, um homem que vivia uma realidade de vida e ele estava ansioso para ter um filho, mas a idade foi chegando e a Bíblia diz que o Senhor chegou para ele e falou assim: de ti será uma grande nação, Abraão. Esse homem agora na velhice vai vivenciar a realidade de ser pai. Esse homem vai amar com intensidade esse menino, mas a Bíblia diz que o Senhor o pede para ele. Quando você olha para a realidade de vida de Abraão, você fala: meu Deus, o que é isso? Mas a gente vê no versículo de número 13, versículo de número 17, do capítulo 11, dessa tão grande nuvem de testemunho, diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu ungido, até que lhe acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Pensa ele subindo ali no monte que Deus falou, tem lenha, tem cutelo, tem tudo, e de repente o Isaque olha para ele e fala: pai, tem todos os utensílios para sacrifício, mas cadê o cordeiro? Esse homem olhar e dizer: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Há uma ação profética, ele diz assim, aos homens que estão ali, ele diz assim: ó, fica aí aqui, eu e o menino subiremos para adorar ao Senhor, e prestar sacrifício ao Senhor. Subiremos e voltaremos. Sabe o que Abraão está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, eu não vejo a possibilidade de resgate, eu não sei como Deus vai fazer, eu não faço ideia como Ele vai manifestar, mas eu creio que Deus fará alguma coisa. O autor aos Hebreus, no versículo de número 19, ele diz assim: ó, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Está dizendo: olha, Deus era poderoso até para ressuscitar o menino, mas que ele voltaria com o menino, ele voltaria. Esse homem está confiado na promessa e na direção de Deus, e quando ele levanta o cutelo para o menino, o Senhor vai dizer: não faça nenhum mal para o menino, porque hoje vejo que o seu coração é aqui, ó, é meu. Não me negaste seu filho, não me negaste seu único filho. Há uma realidade de entrega, de disposição. É viver ou entender que Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida uma realidade do sobrenatural. A fé, irmãos, não é a ausência de problema. Não podemos nos curvar diante daquilo que quer nos afastar da presença de Deus, que quer nos tirar ou nos desanimar. Precisamos nos posicionar em Deus. A fé fala dessa motivação, dessa disposição de nos acelerarmos cada vez mais. Espera aí, pastor, eu coloquei minha disposição de orar, de interceder, parece que o negócio pegou fogo ali. Lógico, você não estava incomodando Satanás de jeito nenhum. Quando ele vê que alguém se posiciona a clamar pelaquela casa, ele sabe que o agir de Deus acontecerá naquele lugar. Então ele quer dar as suas forças, ele quer colocar mais empenho para ver se você desiste. Essa realidade de clamar até que Deus venha, clamar até que Deus opere, clamar até que Deus haja. Essa confiança plena no Senhor fala de crer no sobrenatural. É estar correndo e falando: não, pastor, mas eu tive uma vida difícil. Pastor, mas eu tive uma infância complicada. Ai, pastor, eu tive muitas lutas no meu trabalho. Pastor, o senhor não conhece o meu histórico de vida. Você não sabe a realidade que eu vivenciei. Você não sabe o tempo que eu passei. Você não sabe as lutas que eu vivenciei. É como você está correndo e alguém dizer: ei! Dessa tão grande nuvem de testemunha dizendo: ei, quando eu nasci,
o faraó decretou a morte das crianças. Mas a minha mãe cuidou de mim, zelou de mim, e não me entregou a ser morto, porque a sua confiança estava no Senhor. Ei, a minha mãe preparou um cestinho, colocou o junco, colocou toda a estrutura para que ele não afundasse, me colocou dentro, mandou que a minha irmã acompanhasse e me deixou descer pelo rio, e a confiança dela não estava no fluxo do rio, mas estava na direção e no propósito de Deus. E Deus colocou que naquela mesma hora, no tempo correto ao qual eu ia passando, a filha do faraó desceu ao rio e ali me encontrou. E ao me encontrar, aquela mulher me amou e ela me tirou das águas, e por me tirar das águas me deu o nome de Moisés. E de repente aquela mulher que não sabe o que fazer com aquela criança, chega alguém e diz, uma menina chamada Miriam, e diz: quer que eu chame uma hebreia para que possa amamentar a criança? E aquela menina corre e vai chamar quem? Joquebede, a mãe da própria criança. E essa mãe da própria criança, em um tempo que agora o faraó mandou que matasse todas as crianças, vai receber do faraó para cuidar do próprio filho. Acorde. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes projetos para a sua vida. Deus tem grandes sonhos para você. Viva essa realidade de crer no sobrenatural de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na libertação que Deus pode fazer. Creia no mover sobrenatural e no poder restaurador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista, no Salmo de número 126, com toda alegria e graça, ele vai dizer assim, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa alegria de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, esse texto é lindo, mas só quero parar aqui. As nações, pessoas de fora, outras nações, ao olhar para a nação de Israel, eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Essa realidade, mas olha aí a convicção deles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha a disposição de semente, de entrega, de um coração, de uma vida entregue na presença do Senhor. Irmãos, sabe, uma coisa que eu aprendo com esse texto: seja um abençoador. Troquem quem está do seu lado e fala assim: seja um abençoador. Toque forte quem está do seu lado e fala: seja um abençoador. Creia nessa bênção de Deus sobre gerações. Creia nesse mover de Deus e nessa graça de Deus. Creia no de Deus. Irmão Gerson, chama para mim o Isaac e o Joaquim, por favor. Chama o Joaquim e o Isaac. Pode chamar irmã Ângela. Creia nesse mover de Deus. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para abençoar pessoas. Deus te chamou para reconhecer que Deus levanta ao seu redor pessoas abençoadoras. E essas pessoas você precisa reconhecer. Quantos aqui, irmãos, têm uma profissão porque Deus levantou professores abençoadores que te ensinaram, que foram dedicaram, que prestaram relatório, que fizeram planejamento de aula, que enfrentaram as salas grandes para poder entender que ali era um instrumento de bênção, se doaram para que você aprendesse, para que eu aprendesse, e às vezes não valorizamos. Quantos médicos, quantos profissionais da saúde são instrumentos de Deus para curar, para zelar, para cuidar de nós, e às vezes não reconhecemos o cuidar de Deus. Quantas pessoas estão aí em trabalhos, pode esperar aqui um pouquinho, quantos estão no seu trabalho e às vezes vem lá o trabalhador, o empresário se dedicando, dando emprego, pagando o seu salário, pagando às vezes até uma comissão, e às vezes não valorizamos as pessoas que têm nos abençoado. Como o seu gerente é fundamental na sua vida, como aquele proprietário é fundamental na sua vida, como proprietário também, olhar para as pessoas que te ajudam, que te auxiliam, e chegar nessas pessoas e ter uma palavra de gratidão. Quantas pessoas
pessoas Deus tem te usado, ou usado como instrumento para abençoar a sua vida, para clamar por você, para interceder por você. Você sabia que aqui na igreja tem um ministério de intercessão, que tem orado pela sua vida, que tem orado pela sua família, que tem intercedido pela sua casa? É domingo, é sábado de manhã, é domingo no culto, é quarta-feira à noite, orando pelas famílias da igreja, orando pelos lares da igreja, orando por cada irmão, por cada irmã, por cada um que está aqui, clamando ao Senhor, que Deus guarde, que Deus livre, que Deus abençoe, que Deus direcione. Essa realidade é patente nesse lugar. Mas às vezes vivemos essa vida de insatisfação conosco mesmo, e não conseguimos ser gratos ao Senhor pela nossa família. O princípio de bênção e ser abençoador não começa para os de fora, começa para os de dentro. Quantas vezes você entrega para o seu filho a melhor comida, a melhor roupa, a melhor estrutura, o melhor, às vezes, celular, você preocupa com tudo na vida do seu filho, mas quantas das vezes você chega para ser um abençoador das bênçãos de Deus sobre a vida dele? E isso eu falo na prática, chegar, abraçar e dizer: Senhor, abençoe a vida do Joaquim, dá o nome do seu filho. Começa, irmãos, como princípio bíblico. Qual o princípio bíblico, pastor? Olha para a vida de Isaac, olha para a vida de José, olha para o princípio bíblico de abençoar, dá o nome. Senhor, abençoa a vida do Joaquim, Pai, em nome de Jesus, a sua caminhada, a sua história. Abençoa, Senhor, livrando de toda investida do inimigo na mente, no corpo, no seu coração. Tira, Pai, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti. Derrama sobre ele as mais ricas bênçãos, ó Pai, pelo poder do Teu nome. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a família que Ele vai construir. Dê a ele uma esposa abençoadora, temente ao Senhor, que caminhe em unidade com Ele. Dê a ele filhos preciosos e abençoadores, homens e mulheres da Tua presença, que vivam os Teus propósitos. Senhor, que em nome de Jesus, eu derramo as bênçãos sobre a vida do meu filho. Eu clamo ao Senhor, que ele viva, ó Pai, em nome de Jesus, a realidade de ver os filhos dos Teus filhos e a paz sobre Israel, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o Isaac, Pai. Guarda a vida dele, Senhor. Livra de toda investida do inimigo, de todo levante de Satanás, na sua mente, no seu corpo, no seu coração. Pai, abençoe, ó Pai, a sua história, a sua caminhada. Prospera o teu filho em tudo. Usa com poder, autoridade e graça para o louvor da tua glória. Abençoa, Pai, a sua história, a sua caminhada, a sua profissão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a sua família. Pai, vai agora nesse momento, Deus, guardando aquela que será a sua esposa. Pai, em nome de Jesus, que seja uma mulher de Deus abençoada para o louvor da tua glória. Dê a eles filhos abençoadores, usados na tua presença para o louvor da tua glória. E Senhor, eu profetizo a bênção sobre a vida dele, que ele veja os filhos dos teus filhos na tua presença, e a paz sobre Israel. O princípio de abençoar. O seu filho não quer só presente, ele quer presença, ele quer unidade, ele quer partilhar, ele quer estar junto. Sabe, irmãos, lá em casa, eu sento na ponta da mesa, pastora Tati senta do meu lado, Joaquim senta do meu lado, Isaac senta assim, Estela senta assim. Todas as refeições, tudo que a gente vai fazer, senta na mesma configuração. E esses dias lá o Isaac chegou e falou assim: Joaquim, deixa eu sentar do lado do meu pai. E Joaquim falou assim: eu não negocio a primogenitura. Quem senta do lado dele sou eu. Olha que lindo isso. Saber que existe um princípio de bênção. Irmão, presta atenção. Presta atenção. José, presta atenção, fica aí. José sabe que o pai dele está perto de morrer. Ele fica ouvindo a história que o pai dele está perto de morrer. O que ele faz? Pega os seus filhos, leva para o pai, e o pai abençoa. Porque ele sabe que ele podia abençoar os filhos. Mas como é precioso poder reconhecer alguém na sua história, temente ao Senhor, que tem uma referência que possa abençoar os seus filhos. Irmãos, quando Joaquim nasceu, eu levei ele para que o meu avô pudesse conhecê-lo. Meu avô já cego. Eu falei: vô, eu quero que o senhor pegue o meu filho. Ele não sabia ainda o nome do bebê. Ele bem bebezinho, eu coloquei no colo do meu avô. Ele falou: não. Eu falei: eu preciso que o senhor pegue ele. Ele falou: o que é, Tiago? Eu falei: por favor. E ele pegou, apalpou. E eu falei: o nome dele é Joaquim. Meu avô falou assim: por que você fez isso com a criança? Eu falei: eu fiz porque o senhor é uma referência.
O senhor tem mais de 80 anos e continua pregando e anunciando o reino de Deus. O senhor tem mais de 80 anos e quando o senhor acorda, a primeira coisa que o senhor faz é ligar o seu rádio na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. O senhor tem mais de 80 anos e não negocia, é cego, tem dificuldade no andar e não negocia estar nos cultos. O Senhor nos ensina a caminhar com intimidade com Deus, e eu quero ver o meu filho dessa mesma forma. Eu vou te pedir uma coisa, ora por ele, o abençoa. Meu avô disse, meu Deus, abençoe a vida do meu bisneto Joaquim. E ele orou por ele. Então, quanto isso foi precioso para nós. Como foi um momento muito precioso de entender o princípio da bênção. E quantos pais estão deixando os filhos serem influenciados por tantas coisas. É tantos esportes, é tantos jogos, é tanta internet, é tantas coisas. Os influências estão aí e dentro da sua casa não há uma influência de bênção. Dentro da sua casa não há uma influência de graça. Dentro da sua casa não há uma influência de misericórdia. Dentro da sua casa não há essa influência de graça, de vivenciar o cuidado de Deus. Sabe, irmãos, lá em casa quando os meninos começam a ter Joaquim teve um pesadelo. Irmão, eu pego o óleo de um sonho, saio orando neles tudo, eu oro na casa inteira, eu saio repreendendo, falando, está repreendido, todo levante de Satanás aqui, não aceito não. Some, irmão. O guri fala, pai, tive uma noite tão abençoada. Por que, irmãos? Porque eles não são um coração para Deus, eles são uma vida. A mente deles, o coração deles, tudo pertence ao Senhor. E se alguma coisa está em desalinhamento, está atrapalhando o seu sono, a sua noite, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Porque eu creio no Deus que espanta todas essas coisas. Esse Deus que nos dá um sono de graça, de misericórdia, de bênção, de descanso e de paz. Eu creio nisso. Esse Deus espanta todas as pestes noturnas. Obrigado vocês dois, pode voltar. Voltamos para Noé. Deus não falou com a mulher, Deus falou com o marido. Às vezes Deus não falou com o seu marido, mas Deus falou com você. Às vezes Deus não falou com você individualmente. Às vezes você não é casada, Deus falou com você. Às vezes você é viúva, Deus falou com você. Se posicione a viver os sonhos de Deus. Pastor, eu sou filho. Pastor, eu tenho que ajudar. Sim, se posicione ao mover de Deus, que a sua casa viverá o sobrenatural do Senhor. A partir de um posicionamento seu pessoal, de viver o cuidado de Deus. Seja um profeta de Deus sobre a sua casa. Seja um profeta de Deus sobre a sua família. O quanto você está disposto a abençoar. O quanto você está disposto a dar o seu melhor. Aquele que dá semente ao que semeia. Presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor nos dá semente e dá pão. E a gente não entende que semente é para plantar e pão é para comer. A gente come o pão e a gente quer comer a semente. E depois a gente não entende por que não tem produção. Qual é a nossa disponibilidade de gratidão, generosidade? Irmãos, permaneça, mesmo em tempos difíceis, pois não existe nada melhor do que viver o que você foi chamado para viver. O maior fracasso da humanidade, tanto homens, tanto mulheres, é buscar sucesso naquilo que Deus não aprova. Esse é o maior fracasso da humanidade. O filho pródigo queria liberdade. Ele queria liberdade. E quando o pai lhe deu a liberdade da escolha, ele escolheu caminhos tortuosos. Quando ele escolheu estar longe do pai, tudo na sua vida foi desmoronando. Quando ele escolheu estar longe da presença do pai, da casa do pai, tudo na sua vida foi desmoronando. Até o ponto que ele foi vivenciar a sua colheita. Veio uma grande seca sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que ele estava ali desejando comer a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. As nossas escolhas, as nossas decisões e as nossas ações, elas são sementes que trarão colheitas de bênção ou de maldição. De alegria ou de tristeza. Por isso o Senhor nos chama esse capítulo 12. Ei,
Você está numa corrida. E existe uma tão grande nuvem de testemunhas. Existem muitos homens e mulheres que passaram por trajetórias difíceis, que passaram por tempos complicados, que passaram por inúmeras batalhas, mas eles venceram. E eles estão dizendo: nós conseguimos, nós permanecemos, nós fomos até o fim. É possível. Continue, permaneça, seja confiante, manifeste uma atitude de fé e de dependência completa de Deus. Deus nos chama ao serviço, à disposição de amar, de cuidar e de zelar, de fazer a diferença onde nós estamos plantados. Mas eu só posso fazer a diferença quando eu estou comprometido com a corrida, quando os meus olhos estão em Cristo, quando o meu alvo é o céu e quando eu não desisto mesmo diante das dificuldades da caminhada. Porque é no Senhor que eu encontro força, é no Senhor que eu encontro direção e é no Senhor que eu encontro alívio para as minhas dores, as minhas dificuldades, as opressões, as dificuldades do dia a dia. É em Deus que eu encontro fortalecimento para prosseguir, para continuar e para ir até o fim. Se coloque de pé. Eu quero que você feche o corredor, dê a mão para quem está do seu lado. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim. A diaconia pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Quem está lá no fundo, chama os adolescentes lá para nós, que a gente já vai servir a ceia. Fazendo um favor. Você pegou a mão de quem está do seu lado? Dá uma apertadinha assim. Diga para quem está do seu lado assim: você não está sozinho. Ei, você não está sozinho. Essa realidade de ser chamados para ser parte de uma família. Todos nós chegamos aqui, cada um de nós tem uma história e um desafio a ser vivenciado. Mas Deus não te chamou para parar pelo meio do caminho. Deus é poderoso para fortalecer, para direcionar, para conduzir. Deus não te chamou para a desistência, Deus te chamou para a permanência. E a permanência não é qualquer rota. Permanência é segundo a vontade e a direção do Senhor. Cuidado para onde você aponta as suas velas. Porque ou elas vão para dentro do propósito de Deus, ou elas vão para longe do propósito de Deus. E quando você apontar a sua vela, você vai ter consequências sobre as decisões que você toma. Então por isso nós precisamos nos posicionar em Deus. Essa realidade de ouvir a direção de Deus, saber do que Deus está nos guiando, essa realidade de conduzir a sua casa a uma fidelidade à palavra, a uma unidade à palavra, essa disposição de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Aperta firme a mão dessa pessoa e diz: você não está sozinho. Levanta a mão dele e fala: acorda, você não está sozinho. Fala: eu não conheço a sua luta, nem sei das suas dificuldades, mas você não está sozinho. Ei, irmão, é bom a gente saber que nós estamos juntos. Mas mais importante é saber que um Deus todo-poderoso está junto de nós. E Ele é poderoso para mudar qualquer realidade, poderoso para transformar qualquer história. Ele é poderoso para mudar qualquer momento da sua vida. Ele é poderoso para te sustentar, para te levantar, para te conduzir. Ele é poderoso para resgatar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua entrega? Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós rendemos louvores ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo é teu nome. Exaltado é o Senhor entre as nações. Oh, adorado Senhor. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Pai, somos falhos, pecadores, frágeis. Quantas das vezes na caminhada pensamos em parar. Quantas vezes, ó Pai, não estamos suportando o peso, a dificuldade. Quantas das vezes as lutas querem nos paralisar. Quantas vezes comentários, tantas
as conversas nos levam a estar, ó Pai, com o pensamento longe da valorização do cuidado de Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Teu agir, nós necessitamos do Teu cuidado, nós necessitamos do Teu mover. Nós profetizamos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, sobre todos nós que aqui estamos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, uma força, uma energia, uma garra, uma determinação para prosseguir, para continuar, ó Deus, que possamos avançar, vivenciar essa ampliação em todas as áreas da nossa vida, para o louvor da Tua glória, Deus. Oh Senhor, abre a mente, abre o coração. Nós repreendemos toda a depressão, toda a ansiedade. Oh Pai, nós repreendemos, oh Pai, em nome de Jesus, todo espírito maligno, toda seta de Satanás, de distração, toda seta do inimigo, Deus, querendo gerar divisão, confusão, contenda. Senhor, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre lares. Senhor, tira, ó Pai, em nome de Jesus, a cegueira espiritual. Nos leva, Pai, a perceber, ó Pai, que o Senhor nos colocou em um ambiente físico, mas esse ambiente também é espiritual. Que possamos abrir a nossa voz, abrir, ó Pai, erguer os nossos lábios e poder dizer: Santo, Santo é Teu nome. Poder profetizar bênçãos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre a igreja que fazemos parte, sobre a nossa vizinhança, profetizando que o Senhor estará fazendo infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Pai, traz fortalecimento sobre o Teu povo, traz, ó Pai, a visão, ó Pai, de gratidão, de entrega, de intimidade, de graça, de busca da Tua presença. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, não só por um momento, não só por um culto, não só por um dia, mas todos os dias da nossa vida. Nós queremos ir até o fim, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos direciona, Senhor, nos conduz, Senhor, ó Pai, nos dá graça, Senhor, nos ajuda, Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor, hoje para todo sempre, hoje para todo sempre, hoje para todo sempre. Missionário Gerson, missionária Marcelene, fica daquele outro lado lá. Você pode soltar a mão de quem está do seu lado. Hoje nós faremos diferente a ceia. Nós estamos acostumados a uma realidade de servir ou de ser servido. Nós estamos acostumados que o diaconato vem até nós, mas crendo no mover da palavra, na graça de Deus, no poder de Deus, você vai sair do seu lugar com essa disposição de fé, de confiança. Você vai sair do seu lugar dizendo: Senhor, eu quero ver a minha vida se movimentando, a minha festa, e vir até a frente. Às vezes vai ter fila, às vezes vai ter gente na sua frente. Você já vai tocando e vai abençoando. Senhor, abençoa a tua filha. Na hora da volta, ela vai encontrar com ela. Que Deus te abençoe. Vai vivenciando essa unidade como igreja. Nós habitaremos o mesmo céu. Nós adoramos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Senhor. Nós somos parte de uma mesma família e precisamos viver essa realidade em amor e graça. A Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. A Bíblia diz que depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Olha que nova aliança. Fazer isso em memória de mim, em memória do Senhor. Você que é batizado, você que é membro de uma igreja evangélica e vai participar da ceia conosco, permaneça de pé, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós celebramos ao teu nome, nos rendemos à tua presença e pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de te bendizer, de te adorar. Hoje participamos da ceia do Senhor na Igreja Batista da Graça, mas um dia nós estaremos nas mansões celestiais, e a tua palavra diz em Apocalipse que nos apresentaremos à mesa do Cordeiro e adoraremos ao Senhor e celebraremos ao Senhor e bendizemos ao nome do Senhor. Então tudo que estamos vivendo aqui é simplesmente um pouquinho daquilo que viveremos na tua presença. Nós te bendizemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E você sai do seu lugar e vem aqui à frente pegar o pão e pegar o cálice, em nome de Jesus. Amor que suportou
a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morreu, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Alguém ficou sem algum dos elementos da ceia? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: "Isso é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim." Em memória dele, comamos o pão. Exaltado, maravilhoso e glorioso é o teu nome, Senhor. A Bíblia diz que depois da ceia, eles pegaram um cálice. Depois de comerem a ceia, eles comeram ervas amargas, eles comeram o cordeiro, eles pegaram um cálice. Essa realidade do cálice fala dessa unidade que o sangue de Jesus nos proporciona. E por isso eu queria pedir que você trocasse o cálice com uma ou duas pessoas, dizendo:
Eu tenho plena comunhão contigo. Plena comunhão contigo. Eu tenho plena comunhão contigo. Plena comunhão. Eu tenho plena comunhão. Plena comunhão, eu te amo muito. Eu tenho plena comunhão contigo. E o Pedro, ninguém trocou com o Pedro. Eu tenho plena. Tenho plena comunhão com vocês. Aleluia. Juntos em unidade, para a glória e louvor do nome de Jesus, tomemos o cálice. A olhar para a cruz eu sou livre, a olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. A olhar para a cruz eu sou livre, a olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu adorarei. Adoro. E de graça em graça irei, com minha alma cantarei. E de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, da graça estou. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor com toda a sua força. Melhor aplauso que você tiver. Aleluia. Você que fez aniversário mês passado. Você que fez aniversário mês passado. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Todo início do mês a gente vai orar para o pessoal. Quem fez aniversário a gente vai orar. Não dá para orar todo aniversário, mas quem fez, sobe aqui rapidão. Vamos orar todo início do mês, nós queremos orar. Quem fez aniversário. Aí já ora todo mundo uma vez. Senão eu fico lembrando fulano, Beltrano, eu esqueço aí dá problema. Senhor, abençoa as tuas filhas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada sobre elas. Também, ó Pai, a todas as irmãs que fizeram de manhã, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, graciosamente. Direcionando, guiando, conduzindo e guardando para o louvor da tua glória hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Terça-feira nós temos culto Ame Palavra. Vem para cá, vai ser uma bênção, um tempo muito precioso para a glória de Deus, é 9h30. Quarta-feira nós temos oração em um lar. Na terça-feira a evangelista me passa qual o lar que vai ser a oração. É um tempo que nós nos reunimos para orar e interceder. Quinta-feira nós temos pequeno grupo, normalmente vai ser uma bênção. Sábado nós temos culto de homens. Homens, convidem aí seus amigos, seus parentes. Vai ser um culto muito abençoado aqui na igreja. Vai ser um tempo muito precioso para a glória de Deus. E domingo, às 8h10 da manhã, nós temos escola bíblica. E às 9h30 nós temos o culto da manhã. E às 17 horas nós temos culto da noite. Então vai ser um tempo de muita bênção, celebração da graça e do mover de Deus. Hoje a gente conseguiu fazer a EBD em 1 hora. Hoje nós conseguimos fazer o culto da manhã, foi uma bênção. E agora a gente está 7h02 encerrando o culto com ceia, um tempo de celebração e de bênção. Então nós estamos nessa caminhada e a gente quer ver o sobrenatural de Deus, tá bom? Pastor, por que tem que terminar no horário? Porque se Deus mandar mais gente, tem que fazer o terceiro culto, nós já tem que estar apto para esperar 30 minutos para começar o próximo. Então a gente quer viver esse sobrenatural de Deus para a glória do Senhor, amém? Levante suas mãos aos céus. Senhor, muito obrigado por essa vida, por cada família aqui representada, por cada vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz, guardados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Que possamos viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor a cada dia. Obrigado, Senhor, por cada um e que o Senhor direcione, conduza e guia para o louvor da Tua glória na Tua presença. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa aqui, pelo poder do Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém.